Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje fecho a semana de Soundbite com a Helena Pereira. Viva, Helena! Olá, viva! Da manhã desta sexta-feira, na Assembleia da República, o chumbo de todas as propostas para aliviar o custo de vida dos portugueses. A aplicação do IVA zero, umas em forma de lei, outras em forma de recomendação ao Governo. Todas as propostas foram rejeitadas. Depois disso, José Luís Carneiro, secretário-geral do Partido Socialista, apareceu aos jornalistas a dizer isto. Vamos ouvir. Chumbaram as propostas que o PS apresentou, que tinham em vista responder aos aumentos do custo de vida, particularmente com os bens alimentares, com a eletricidade, com os combustíveis e também com os custos associados à agricultura. Com isto, a direita, AD, Chega e liberais contribuíram para a imoralidade de o Estado estar a aumentar a sua receita à custa dos sacrifícios dos portugueses. Helena Pereira, José Luís Carneiro viu esta proposta de redução do IVA para o IVA zero a ser chumbada na Assembleia da República. Não era uma proposta de lei, era apenas uma recomendação ao Governo, mas ainda assim foi chumbada. E o que te pergunto é se esperavas outro desfecho nesta manhã, quando claramente o Governo não quer medidas generalizadas para toda a gente a combater esta crise, não é? Como já temos vindo a assistir nas últimas semanas, Helena. O Governo não esperava que houvesse aqui alguma alteração da parte do PSD, mas se toda a oposição se entendesse, esta medida podia ter passado, não é? Porque havia votos para isso. E o que se passa é que o PS está muito indignado, mas a verdade é que não permitiu que houvesse uma maioria, uma coligação negativa contra o Governo. E aqui importa explicar. Ele desculpa-se por causa da lei de travar, não é? Portanto, a lei impede que o Parlamento aprove medidas que aumentam ou reduzem a despesa pública, não é? E, portanto, o PS apenas tinha proposto uma recomendação ao Governo. Sim, é isso. O PS apresentou uma recomendação ao Governo. O Chega, o LIVRE e o PCP apresentaram projetos de lei. E, portanto, no passado nós já tivemos o PS a aprovar, quando foi, por exemplo, com Pedro Nuno Santos, as SCUTs, o fim das portagens nas SCUTs, que tinham feito impacto orçamental, exatamente. E, portanto, aqui, quer dizer... O José Luís Carneiro diz isto, mas ao mesmo tempo há aqui colocar-se um bocadinho ao lado do Governo, não é? Tem uma posição, o PS acaba por ter uma posição um bocadinho dúbia, e se fala em o Governo estar a ter mais encaixe fiscal, mais receita fiscal por causa de determinadas medidas dos preços encarecerem e com isso ter mais encaixe fiscal, quer dizer, o PS podia apresentar no Parlamento uma proposta parecida com aquela que o seu homólogo, o líder do Partido Socialista Espanhol, e neste caso Primeiro-Ministro de Espanha, Pedro Sánchez, para tributar os lucros extraordinários das empresas que estão a ter mais lucros com o aumento do preço dos produtos energéticos, não é? E também não o faz. Era uma maneira, e aí era até... Não retirava, o Governo também ganhava com isso, e era também, do ponto de vista social, também pode-se dizer que é justo, não é? Porque é verdade que empresas que comercializam combustíveis, por exemplo, a de eletricidade, estão, no caso da de eletricidade principalmente, estão a ter lucros que eram impensáveis ou que não eram previstos nesta altura. E, portanto, eu acho que as declarações de José Luís Carneiro podem parecer muito corajosas, mas o PS aqui está numa posição complicada. Não é o PS anterior, por exemplo, portanto, isto cheira-te uma grande desculpa que o PS arranjou para não aprovar as medidas. Também não força, não é? Também não força.
podia ter ido em frente e depois pode-se declarar depois a inaplicabilidade por causa da lei travão. Mas José Luís Carneiro, no fundo, opta por uma posição, no fundo, apesar dele dizer isto, por uma posição mais sensata de quem acha que se estivesse no governo também não quereria passar por uma situação destas. E depois há aqui outra coisa, ainda sobre isto do IVA. É verdade que é uma questão complicada, o efeito de um IVA zero ou da baixa de IVA no efeito direto para uma baixa de preços, porque normalmente as baixas de IVA acabam por ser comidas pelos retalhistas, não é? E portanto as pessoas no supermercado, na conta do supermercado, não iriam sentir, e no fundo acaba por medidas destas, às vezes acabam por encurtar, lá está, outra vez mais os lucros das empresas. Nós tivemos o caso, eu tentei recordar-me, o nosso caso mais recente foi com o IVA da restauração. O IVA da restauração era de 13% em 2012, por causa das medidas da Troika, passou para 23%. António Costa, quando chega ao governo com a geringonça, os partidos de esquerda reverteram esse aumento do IVA e até criaram ali uma situação diferente, porque baixaram só o IVA para a comida e as bebidas, mantêm-se com uma taxa mais elevada. A verdade é que houve essa reversão, mas não nos lembramos de os menus nos restaurantes terem diminuído de preço, pois não? E, portanto, houve aqui uma descida do IVA, ou seja, a partir do momento em que se desce o IVA de algo, as coisas já não andam para trás, e portanto isto é muito complicado. Mas aí também, Helena, normalmente o IVA da restauração serve, obviamente também ajuda os grandes, mas serve essencialmente para ajudar pequenas e médias empresas, como são os restaurantes, não é? E portanto que ficaram sem margem. Agora, quando falamos no IVA IVA para o cabaz essencial, quem ajudamos na prática, porque a maioria é mais difícil refletir-se isto para o consumidor final, quem estamos a ajudar são as grandes cadeias de supermercados. Sim. Portanto é completamente diferente. Obviamente que as grandes cadeias de supermercados teriam todo o interesse nessa é preciso sempre, e já se pronunciaram a favor, atenção. Claro. Seria sempre preciso fazer uma fiscalização dessa baixa, não é? E depois o que a gente sabe é que o papel de fiscalização do Estado não funciona, e portanto, na prática, não tem efeito. Cá continuamos nós neste retângulo à beira-mar plantado. Até segunda-feira, Helena. Beijinho. Até segunda-feira, bom fim de semana. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.